Pastor Ribas. A gente sempre fala a mesma coisa, né, pastor? Eu conheço Pastor Ribas há 30 anos, sei lá eu quanto tempo, né? A igreja aqui fez 25 esse mês, a gente conhece pelo menos 25 anos, mas graças a Deus. Bom, os que eu trago aqui é sempre meu amigo, tá? Então o Pastor Ribas é meu amigo, graças a Deus por isso. Já tive a honra de cobrir as férias dele. Olha que maravilha, fui pregar na igreja dele quando ele está de férias. Que Deus abençoe a sua vida, viu, pastor? Você está em casa, viu? Se por aventura o ventilador te atrapalhar. Deus te abençoe. Aleluias. Amém, amados? Quero louvar a Deus pela vida desta igreja, pela vida do pastor Tiago e por este convite, porque falar do Espírito Santo é o que eu mais gosto. Inclusive, esse ano na minha igreja, o nosso tema 2022, ano de avivamento. E nós desejamos voltar à igreja primitiva de Atos dos Apóstolos. Ali caía na graça do povo, a igreja caía na graça do povo. E caía na graça do povo não era por causa do louvor, não era por causa daquelas luzes e tudo, não. Por causa dos sinais e maravilhas que haviam. Nós precisamos voltar à igreja primitiva. E o texto que o pastor Tiago passou para mim foi Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 2. Eu coloquei aqui como tema os benefícios do batismo com o Espírito Santo. Antes de entrarmos na palavra, eu quero falar aqui da minha experiência no batismo do Espírito Santo. Casei com uma jovem que nasceu na Igreja Batista Convencional. Eu me converti em 77, na Igreja Batista. E eu sempre tive o desejo de ser batizado no Espírito Santo. A minha esposa não cria nisso. Falava, não, isso aí foi para aquele dia de Pentecoste e isso e mais nada. Ela pensava assim. Mas eu buscava, eu tinha um desejo. Eu sonhava falando em línguas. Eu sonhava. E quando porque tem vezes que está sonhando assim, você acorda falando, né? Eu acordava falando em línguas, mas eu tinha medo. Qual era o meu medo? O meu medo era de falar alguma coisa que blasfemasse a Deus. Falei, algo que eu não estou entendendo? Então esse era o meu medo. E a minha esposa falava o seguinte: eu só acredito no dia que acontecer com você. Porque com os outros eu não acredito. No dia que acontecer com você, eu acredito, porque eu sei da sua sinceridade com Deus. Então, se acontecer com você, eu vou saber que é verdade. Sabe o que aconteceu? Nós estávamos num louvor. Aconteceu com ela. Aconteceu com ela. Primeiro do que comigo. E ela pulava, se alegrou, pegou o telefone, né? A família toda da Igreja Batista lá da Bahia, de Brumado, ela ligou e falou, isso é verdade, porque aconteceu comigo. Aí depois de algum tempo aconteceu comigo. E, irmãos, quando Jesus esteve aqui na terra, ele foi batizado por João Batista, e depois desse batismo, ele foi para o deserto, foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo.
Ali 40 dias e 40 noites ele jejuou. E ele, nos 40 dias, ele foi tentado. Mas ele não cedeu à tentação. E depois dali, ele saiu a escolher os 12 apóstolos, os 12 discípulos. E ele trabalhou com esses 12, mais as pessoas que se tornaram discípulos de Jesus, durante 3 anos. Então, foi a maior faculdade que esses discípulos fizeram, né, com Jesus. Mas é interessante que a igreja do Senhor Jesus não é uma igreja apenas de letra, uma igreja filosófica, mas é uma igreja do poder de Deus. Porque se não for assim, não seria necessário Jesus Cristo orientá-los para que eles fossem revestidos de poder para depois iniciar a igreja. E vocês lembram que, segundo estudiosos, diz que tinha mais ou menos umas 500 pessoas ali em Jerusalém. Eu tive o privilégio de ir naquele lugar, naquela casa, mas apenas 120 pessoas permaneceram. Isso nos dá a entender que 500 menos 120 vai dar 380, certo? Então a gente vai entender que 380 fizeram igrejas que não tinham o poder do Espírito Santo, se você começar a imaginar assim. Então a minha experiência do batismo do Espírito Santo, ela me deu alguns dons. E uma das coisas que eu pedi ao Senhor foi variedades de línguas. Falei assim, porque tem algumas pessoas que falam em línguas, mas falam umas 3 frases. Nem frase, umas 4 palavras, não é? Você já viu? Outros não. E Deus me deu variedades de língua, porque eu pedi variedades de línguas, né? E eu fui ordenado a pastor em 94. Em 92, eu estava de férias, eu já era seminarista, e fui para a Bahia com a minha esposa, meus pequenos lá, 92, eu acho que eu só tinha duas crianças. E ficamos na casa do meu irmão em Cristo, né, meu cunhado. Eu tenho quantos minutos? Eu só quero trazer essa introdução aqui, para que você que ainda tem medo ou tem dúvida. Então, nós fomos para a Bahia, para a casa desse cunhado meu, da Igreja Batista Convencional. E quando nós chegamos lá, já tinha um casal com 3 crianças. Eu e minha esposa com 2 crianças, mas ele tinha esse amor em receber missionários. E esse pastor que chegou lá na igreja, na casa dele, ele estava vindo de Caculé, é uma cidade da Bahia. Caculé, de lá, de feira de Livramento, ele iria para o Rio de Janeiro, de férias, porque era final de ano. E tinha o culto na Igreja Batista, lá de Livramento, e um missionário, um seminarista, pediu para me dirigir um momento de oração, porque o pastor local estava de férias também no Rio de Janeiro. Nós fomos na igreja, numa casa da nossa irmã Maria Clara. Maria Clara, ela se converteu em Cristo assistindo R.R. Soares, em 92. Aqui em São Paulo não tinha ainda R.R. Soares. Quando eu cheguei lá, eles me chamavam de missionário. Falei, missionário, você fala igual R.R. Soares. Hoje eu percebo que eu não falo igual a ele, mas ela achou que falava. O filho dela, ele tinha uma ferida na perna de 15 anos. Ele tinha uma ferida na perna e lá, lugar quente, ele ficava num chiqueirinho, igual esses chiqueirinhos de criança, com aquela mosquiteira por causa dos mosquitos. Aí eu cheguei lá e falei assim, eu posso ungir ele com óleo? Ela falou, pode, pastor. Então ele é da igreja convencional, não faz isso. Eu ungi o menino na mesma semana ele já estava curado, foi para a igreja de bicicleta. Na casa da irmã Clara, era assim um casarão tão grande
e tinha as marcas na parede, porque era os santos que ela tinha. Ela assistindo o programa, ela se converteu e fez uma fogueira com as imagens, e o povo falou que ela estava ficando louca, né? Mas não era nada disso. Então, nesta casa, nós fizemos ali um grupo de oração, estávamos ali orando, e quando estávamos orando, o Espírito Santo me mostrou algo que estava acontecendo. Eu falei: está acontecendo uma tragédia agora. E poucos minutos veio um Commodoro assim, Chevrolet, rápido, e falou: aconteceu uma tragédia lá em Brumado. Brumado, para esse lugar, tem 60 quilômetros. O pastor da igreja estava fazendo o batismo, lá é 220, o microfone caiu no batistério, ele foi pegar, ele morreu eletrocutado. Então foi o início que Deus começou a me usar, né, depois do batismo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele nos equipa. Se você, digamos que nós vamos cavar um buraco na terra, eu e o pastor Tiago. O pastor Tiago vai cavar com uma pá e um picareta, e eu vou cavar de 2 metros, mesmo tamanho, com uma retroescavadeira. Quem termina primeiro? Eu, certo? Porque eu estou equipado. Então o Espírito Santo é essa ferramenta. Estamos juntos? Amém? Então nós vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2. Vocês ficam em pé quando vai ler a palavra ou não? Ou é sentado mesmo? Perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando cresces? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Senhor Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, estamos diante da tua palavra. Eu me entrego agora nas mãos do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha agora, Senhor, usar-me em tudo quanto o Espírito Santo colocou no meu coração para que eu colocasse nesse papel. E eu entrego cada vida aqui presente nas mãos do Espírito Santo. Que o Senhor tire agora todo o medo, toda a dúvida, toda a insegurança. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados? Então, nós vamos ver aqui alguns benefícios do batismo com o Espírito Santo. E eu quero te dizer o seguinte: aconteceu com a minha esposa, ao qual ela foi batizada primeiro do que eu, mas ela ficou por ali. Aliás, hoje eu estava pensando nisso, que eu nunca perguntei para ela por que ela não te desenvolveu. O que aconteceu com ela? Eu nunca perguntei. Hoje que eu estava lembrando, eu pensei, um dia eu vou perguntar para ela. Porque, graças a Deus, né, Deus tem me usado. E outra coisa, o batismo com o Espírito Santo, quando você foi batizado com o Espírito Santo, há momentos que você está vivendo uma situação que você nem sabe como orar. Já aconteceu isso com você? Que você não sabe como orar diante de alguma causa? Então, o Espírito Santo, ele começa a orar por você, em línguas. Outro dia, na minha igreja, nós temos um momento de oração. Eu estava tão angustiado, quando eu abri a boca para orar, só orei em línguas. A minha proposta não era essa, mas foi 1 hora, só parei porque tinha que parar. Foi 1 hora orando em línguas, porque o Espírito Santo sabe a sua necessidade. Então, primeiro benefício é esse revestimento de poder, ao qual é a promessa de Deus para a restauração da humanidade.
o revestimento de poder, ela tem como proposta a restauração da humanidade. Quando nós vamos para Lucas capítulo 24, no 49, antes da ascensão de Jesus, Jesus declara que: eis que vos envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Então é a promessa do Pai. Quando o ser humano pecou no jardim do Éden, ali no capítulo 3, do versículo 15, Jesus já prometera aquele que pisaria a cabeça da serpente. E agora, quando Jesus vem, que prepara a sua igreja, ensinando e mostrando o poder do nome de Jesus, Ele nos deu o poder e a autoridade para usar o seu nome, mas Ele ordena que fossem todos para Jerusalém, aguardando a promessa do Pai, para que fosse revestido de poder. Então, esse revestimento de poder precisa desejar, precisa querer. E vocês que estão aqui, é porque vocês desejam, é porque vocês querem. E aquelas pessoas que já são batizadas no Espírito Santo, mas Deus tem os dons para distribuir a sua igreja, em que mais para frente nós vamos estar falando sobre isso. Então nós vemos aqui que esta promessa enviada por Pai, pelo Pai, ao qual eu posso também destacar no Evangelho de Mateus 22, 29, ao qual Jesus declara: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Alguns só conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. E nós podemos perceber aqui nesse texto que havia os irmãos que não conheciam o Espírito Santo. Talvez justamente foram esses discípulos que não permaneceram em Jerusalém até que fosse revestido de poder. Segundo muitos estudiosos, diz que tinha ali mais ou menos umas 500 pessoas. Mas o Senhor não disse que momento o Espírito Santo seria derramado sobre eles. Irmãos, eu conheci um pastor, ele faleceu, me parece, há 2 anos. O nome dele me parece que é João Carlos Marques. Este homem morreu e ressuscitou. E este homem, ele foi excluído da sua igreja porque ele foi batizado no Espírito Santo. E aí, ele também é um advogado. E uma das coisas, uma igreja bem grande, ele falou: pastor Ribas, a minha igreja lá no, acho que é Rio Grande do Sul, dá umas 10 da sua. E aí sabe o que ele fez? Ele falou: Espírito Santo, eu quero que o Senhor batize com o Espírito Santo as crianças, os netinhos, porque aí os avós vão ficar apaixonados. Irmãos, e no dia de final de ano tinha um coral só de criança. E as crianças começaram a louvar. E daqui a pouco as crianças começaram a cantar em línguas. E o povo tirando fotos. E pensaram que era algo programado. Mas não era nada programado. Tiraram fotos. E no meio daquelas crianças tinha línguas de fogo. E uma dessas fotos eu tenho. Eu tenho uma cópia dessa foto. Amém, amados? Então o Senhor quer levar a sua igreja, a igreja primitiva, em que caía na graça do povo através da manifestação de sinais e prodígios. Não eram os cantores famosos, não era essas luzes bonitas, não. Era a manifestação do Espírito Santo, eram cura, eram milagres. Eu creio que é isso que esta igreja deseja, voltar à igreja primitiva, porque Jesus está voltando, e este poder que emana do Espírito Santo precisa retornar
a igreja primitiva. Porque este derramamento, ele promove no crente confiança, irmão. Ele promove essa confiança, promove ousadia. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 14 ao 16, do 37 a 38, nós vemos aqui, depois do dia desse manifestado o Espírito Santo, do capítulo 2, Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes, Pedro estava lá. Pedro foi cheio do Espírito Santo. Olha só a atitude de Pedro, muda completamente. Se você olhar a vida de Pedro antes do batismo no Espírito Santo e após, nós vamos ver a diferença. E diz aqui no versículo 14: então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz e advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras, que estes homens não estão embriagados, como vinde pensando, sendo essa a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. No verso 37 agora: ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e sede cada um batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro pregou com autoridade, porque o enchimento do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, ele te dá autoridade, ele te dá ousadia. Se alguém está dizendo não, você não está preocupado. Se alguém está balançando a cabeça negativamente, você não está preocupado, porque você sabe do poder de Deus que está na tua vida. Estava na igreja, de tarde, eu e um irmão intercessor, chegou uma irmã da nossa igreja e falou: pastor Ribas, você poderia ir ali na rua Avenida da Paz, porque o pai de uma colega minha está endemoniado. Eu falei: claro, eu vou lá. Estava cheio de crente lá e o homem endemoniado. Quando eu fui chegando, ele falou: é você mesmo que eu quero, eu vou te pegar agora. Eu falei: está amarrado em nome de Jesus. E o bicho ficou amarrado. Você que tem o Espírito Santo, você tem autoridade. Você não tem medo do diabo. Você resiste o diabo e ele foge de vós. E a filha dele falou: pastor, pergunta para ele o que ele quer. Eu falei: minha irmã, eu já sei o que ele quer. Ele veio matar, roubar e destruir. É isso. Expulsei o demônio. Tinha mais de 15 crentes lá. Expulsei o demônio e falei: o plano da salvação, ele aceitou Jesus. Eu falei: cuida dele. O Espírito Santo é para isso, irmão, nos dá poder e autoridade. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja de poder e autoridade. Se assim não fora, não seria necessário vir o Consolador, o Espírito Santo. Amém, amados? Ele promove ao crente a autoridade. No capítulo 4 de Atos, no 18, diz: chamados e ordenaram-lhes absolutamente que não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Porque Pedro e João, eles foram presos por causa dos milagres que estavam acontecendo, deram uma coça nele e falou: sabe de uma coisa? Fica quieto, não fala mais no nome desse Jesus. Ele jamais, eu vou deixar de falar no nome de Cristo. Jamais. Essa é a diferença do revestimento do poder do Senhor sobre as nossas vidas. E a igreja do Senhor Jesus não pode ser uma igreja anêmica, pálida, covarde, medrosa. Aleluias. Crente
cheio do poder de Deus, ele não se intimida. Ele não se intimida, irmãos, e nós estamos vivendo nos piores momentos, talvez, da história, pelo menos do século 21, É momento de medo, de insegurança. Um irmão morreu ali, outro morreu ali, outro ali, outro ali. Irmãos, nessa pandemia tem pessoas que estão mais de 2 anos sem ler a palavra de Deus, sem orar, sem jejuar, sem buscar a face de Deus, tudo se esfriando. A igreja do Senhor Jesus precisa levantar a sua voz. E para isso tem que estar cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo do Senhor. Porque senão nós vamos acovardar. Senão, tem hora que me dá vontade de dar um cascudo no crente quando diz: eu não sei se Deus me ama. Meu irmão, essa semana mesmo eu fui visitar, não veio mais na igreja, irmãos. A menina tem um... Ih, Jesus está filmando, né? Mas amém. Irmãos, para com isso. Para com isso, irmãos. Que Deus não me ama. Se teu pai e tua mãe te abandonar, o Senhor diz: eu jamais te abandonarei. Ele nos amou tanto que deu o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós. E tu estás dizendo: será que Deus me ama mesmo? Eu estou sem emprego, eu estou com medo. Irmãos, o crente sem o poder de Deus é o crente do mimimi. Amém. Os benefícios do batismo com o Espírito Santo. Pastor, o que eu vou ganhar com isso? O ser humano gosta disso, já viu? O que eu vou ganhar com isso? Você vai ser uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor, é isso. É isso, irmão. Segundo benefício, poder para testemunhar. Irmão, a primeira vez que eu ouvi o poder de Deus na minha boca, eu fiquei impressionado. Eu era o líder do coral. Estava indo para o ensaio, estava atrasado. Eu tinha um Del Rey 4 portas. Lembra quando Del Rey era carro? Você saía todo exibidão, 4 portas, todo metido. E eu... Aí veio um camarada com um Passat, no meu lado. Eu percebi como eu estava errado. Falei: sabe de uma coisa? Estou atrasado no coral, eu vou embora. O cara botou na minha frente e falou: e aí, camarada? O cara altão, cabeça de nordestino. Eu posso falar que eu sou nordestino, tá? Me segurou no braço e puxa para lá, e puxa para cá, e puxa para lá. Eu falei: gente, telefona para a polícia aí. Ele deu uma dura assim, fechou a porta, e eu só lá. Naquele momento eu lembrei do nome de Jesus. Falei: em nome de Jesus, milagre. O camarada quase caiu, pastor Tiago. Quase caiu. Falou: você agora falou o nome sobre todos os nomes. Pode ir embora. Que alegria. Falei: meu Deus, eu já vi o poder do nome de Jesus na boca de Paulo, de Pedro, mas na minha boca, que coisa tremenda. Nunca uma batida de um carro me deixou tão feliz. Amém, amado? Então, o segundo benefício é poder para testemunhar. Testemunhar de quem? Testemunhar de Cristo. Você testemunha com convicção, né? Eu acho, talvez, quem sabe, não, você tem certeza. Você tem convicção de testemunhar de Jesus. Quando Jesus fala para ficar em Jerusalém, olha o que ele diz aqui, Atos 1:8, ele diz: mas recebereis poder, dínamos, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Só para dizer: estou cheio de poder. Não. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Jesus, ele quer ver a sua igreja testemunhando com poder e autoridade.
Tinha uma irmã da minha igreja que ela estava no restaurante lá em São Caetano, no restaurante, com a chefe dela almoçando. Ela falou: pastor Ribas, eu não sei como, eu entrei num papo ali. Eu falei: você precisa conhecer meu pastor Ribas. Quando eu falei assim, a mulher engrossou a voz. Falei: eu odeio aquele homem. É assim que tem que ser, irmão. O inferno tem que te odiar. É, pastor? É, porque no momento que você pertence ao Senhor, você tem um inimigo. O apóstolo Gésio, ele falava assim, ó. Quando você está cheio e conhece o Espírito Santo, revestido assim, é tirado 2 fotos suas. Uma, Satanás tira uma foto 3x4. Como é teu nome, jovem? Hélio? Clélio. Procurei o nome mais difícil. Clélio. Aí disse: Satanás tirou a foto do Clélio, 3x4, levou para o inferno. Falou: persegue o Clélio. Aí Deus mandou o anjo dele tirar uma foto e fez um outdoor para o céu. Diz: proteja o meu filho. Amém, irmão? Você tem que entender isso. Você tem que entender isso. A palavra de Deus diz que os demônios, ele anda ao nosso derredor, procurando que uma brecha para que se possa tragar. Mas você está cheio do Espírito Santo, você sai cheio do Espírito Santo, crendo que você é mais do que vencedor. É isso que o Espírito Santo faz. Essa coragem, essa ousadia, essa intrepidez. Amém? Ele promove o crescimento do reino. O crescimento no reino promove, irmãos. Se os irmãos estão todos cheios do Espírito Santo, os irmãos vão ficar ansiosos. Pastor, eu preciso ganhar vida. É isso aí que faz. Eu preciso ganhar vida para Jesus. Eu preciso juntar tesouro nos céus. A minha coroa precisa estar ali, Senhor Deus, com mais uma pedrinha na minha coroa. É aquela que você não fica preocupado somente com você. Não, mas você está preocupado com os perdidos, com as pessoas que estão indo de passos largos para o inferno. Amém? Então, é esse revestimento ao qual Jesus mandam eles ficarem em Jerusalém. E esse revestimento, ele promove o quê? Crescimento na igreja, crescimento no reino. Quando nós olhamos para o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, no 12 até o 14, diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas do restante ninguém ousava juntar-se a ele, porém o povo lhe retribuía grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. É isso, irmão. Você fica com a chama. Estava conversando com uma jovem que está vindo agora para a nossa igreja. Ela falou: pastor, eu estou com uma chama tão forte no meu coração, sabe? Eu entro no trem, vou para a faculdade, eu digo: olha, Jesus te ama, hein? O senhor fica assim, meio assim, mas eu chego na faculdade e falo para os meus colegas. É isso, irmãos. É isso. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, você não está preocupado com o que vão dizer de você. O que vão falar de mim, Não, você está preocupado sim em obedecer o ID do Senhor Jesus. Quando o Senhor nos manda fazermos discípulo, nós não estamos fazendo discípulo, que o pastor fica preocupado: oh meu Deus, tem ali, ele corre de lá e corre de lá, enquanto muitos estão parados de braços cruzados. Esse domingo eu não vou, porque está um sol, eu vou para a praia. Porque esse domingo eu não vou, porque está chovendo muito. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você não vê a hora de chegar na casa do Pai para orar, para buscar a face do Senhor. Amém, amados? Amém. Irmão, você já viu aquele adolescente que conversa com outro adolescente? A mãe diz assim: eu não sei que tanto que esses meninos conversam. Já viu? O crente, quando ele está cheio do Espírito Santo, ele quer orar toda hora, ele quer buscar a face do Senhor a todo momento. E alguém diz assim: o que ele fala tanto com o Espírito Santo? É que ele está cheio de Deus.
Quando Paulo diz, orai sem cessar, Jesus diz, orai sempre e nunca esmorecer. Lembra disso? Você sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes nós somos pegos de surpresa. O primeiro mártir da igreja cristã, dos discípulos, dos apóstolos, o primeiro mártir dos apóstolos, ele foi pego de surpresa. Herodes, o Agripa I, filho de Herodes o Grande, ele queria fazer uma média com os judeus, pegou Tiago, prendeu e já matou direto, nem deu tempo a orar. Pedro já teve um privilégio, né? Que deu um tempinho que ele estava pensando chegar a Páscoa, e a igreja estava orando o quê? Incessantemente a favor de Pedro. Amém? Então, o crente cheio do Espírito Santo é um crente que ora todo momento, está lá lavando a louça, está falando com o Senhor, está lá lavando o carro, está falando com o Senhor, está lá fazendo os seus afazeres, dirigindo, está falando com o Senhor. Então é isso, amados. O revestimento do poder de Deus, o revestimento do Espírito Santo, é para que a igreja do Senhor seja uma igreja poderosa. Nós precisamos voltar à igreja primitiva. Amém? Essa igreja que caía na graça das pessoas. Uma certa vez, logo quando começou esse movimento gospel, essa palavra gospel, eu lembro que uma das filhas de uma prima minha foi lá num grupo desse, assistiu o grupo gospel famoso, e as meninas chegaram empolgadas. Sabe qual era o comentário que elas falavam? Você viu a bermuda dele? Nossa! Você viu o tênis? Eu fiquei triste. Eu não vi ninguém falando de Jesus. Revestido de poder de Deus, você vai ver sinais, vai ver prodígios, vai ver milagres, vai ver libertação. Amém? Terceiro benefício, torna a igreja forte e poderosa. É isso, a igreja forte e poderosa. Irmãos, a igreja cristã, ela está frágil. A igreja cristã está frágil, porque nós oramos pouco. Nós estamos orando pouco. No início do meu ministério, eu tinha um amigo de uma igreja que nós ficávamos 2 horas, no mínimo, de joelhos orando. E hoje, se você falar que vamos orar 15 minutos, a pessoa diz assim, eu não tenho mais assunto, porque não tem intimidade. A intimidade com Deus, ela nos traz assunto. Ela nos leva a nos preocupar com as pessoas, não somente comigo, mas com todos. Amém? Então, torna a igreja forte e poderosa. Equipar os santos. É isso que faz. Quando nós olhamos para 1 Coríntios 12, do 7 até o 10, diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro mesmo Espírito, a fé, a outro mesmo Espírito, os dons de curar, a outro operações de milagre, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um variedades de línguas e a outros capacidade para interpretá-las. Já pensou tudo isso nesta igrejinha? Daqui a pouco ela não pode ficar mais aqui. É isso, irmão, cada um. Tinha uma irmã que fala bastante, estava aqui no louvor, olha o dom dela. O outro já tem o outro dom da fé, o outro já tem o dom já da cura. Você percebeu que Deus distribui
É como uma engrenagem, aquela engrenagem grande, uma engrenagem menor, outra engrenagem pequena, outra pequenininha. E ali começa. E ali, olha o movimento. Sabe, pastor Tiago não fica preocupado. Eu não fico preocupado porque o povo está tudo trabalhando, cada um numa área, cada um fazendo isso, cada um e a igreja crescendo, o poder de Deus sendo manifestado. Irmãos, o diabo não quer isso. Mas Deus quer isso na sua igreja. Amém, amados? Então, Deus, é interessante, eu vejo aqui, pastor Tiago, que Deus não sobrecarrega ninguém. E nós, como os pastores, claro que aqui não, mas na minha igreja eu estou sobrecarregado. Já tentei até aprender a tocar, porque alguns músicos me deixou né? Não, hoje não. Hoje eu vou jantar com minha namorada, o outro hoje eu vou hoje eu vou, aí, sabe? Quero ver agora o que o pastor vai fazer sem eu tocando a bateria. Quero ver o que o pastor vai fazer sem eu tocando o teclado. Quero ver o que o pastor vai fazer hoje sem eu tocando o contrabaixo. Sabe, irmão, quando está tudo cheio do poder de Deus, não tem isso não, irmão. Cada um quer fazer a obra do Senhor. Não, hoje não, deixa o meu jantar com você, fica para amanhã, porque hoje eu tenho um compromisso na casa do Pai. É isso, irmão, Deus distribui os dons. Aqui tem aquele dom, o outro tem outro dom, o outro tem outro dom. E o pastor Tiago está feliz, porque a igreja está movimentando, as pessoas estão se convertendo, as pessoas lá, olha, eu estou sabendo de uma igreja ali na estrada tal, no 3.860, olha ali, Deus está fazendo sinais e maravilhas, é isso. Eu sei que é isso que o ungido de Deus quer na sua igreja, na igreja de Cristo Jesus. Então, amados, os benefícios do batismo do Espírito Santo, o terceiro, é tornar-se uma igreja forte e poderosa. Amém, amados. Glórias a Deus. E outra coisa, irmãos, traz harmonia. Harmonia na igreja. Ah, como é gostoso você ver toda a igreja alegre. Terminou o culto, o povo não quer ir embora. Isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. Então, a harmonia, sabe, no corpo de Cristo, isso é indispensável. Quando nós olhamos para o livro aos Romanos 12, do 5 ao 8, diz: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, né? Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou se ensina, esmere-se fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação. O que contribua com liberdade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Já pensou? Cada um fazendo. Tem aquele irmão, quando ele pega no microfone, ele traz a exortação à igreja. Aquele outro irmão, quando ele pega o microfone, ele motiva a fé em Cristo Jesus. Olha a alegria desse pastor. Olha o ministério nosso. Tudo para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então são os benefícios, irmãos. Os benefícios do batismo com o Espírito Santo. Então busca isso, busca, amém? Aliás, ninguém é batizado do Espírito Santo sem orar, com a boca fechada. Não, meu irmão, abre a boca, vai falando com Deus. Deus, eu tive um pastor, ele foi convencional, e no início da minha vida cristã, ele começou a perceber que eu me humilhava diante de Deus. Eu ainda não era batizado no Espírito Santo, né? Porque eu ainda tinha medo, e eu começava a chorar, às vezes eu começava a tremer, que balançava o banco. Irmão, o povo tudo ficava olhando para mim. Eu não estava aí
Eu não estava preocupado se o povo, porque era uma igreja convencional, eu não estava preocupado se o povo estava olhando para mim. Você viu um banco desse balançar assim, mas era eu na presença de Deus, falou: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti. Senhor, derrama o teu fogo nesta igreja. Aí eu sou ordenado pastor, aí Deus fala: vai para lá. Então você vai pôr fogo. Vai ser esse instrumento. Amém? Irmãos, a igreja de Jesus é uma igreja poderosa. Poder de Deus. Não é uma influência de outra maneira, não. É uma influência através do poder de Deus. Porque em Atos dos Apóstolos mostra isso, a igreja primitiva. Ali havia sinais e prodígios. E caía na graça do povo. Quem é batizado no Espírito Santo aqui, levanta a mão, por favor. Continua com a mão levantada, continua aqui, junto comigo. Baixa agora, por favor. Vocês estão de parabéns, viu? Quem não é ainda, não tenha receio, pode levantar. Pode levantar. Vocês que não são, vocês querem? Desejam ser? Sim ou não? Sim, ou tem receio, ou tem medo? Porque às vezes a pessoa tem receio, às vezes a pessoa tem medo e vai falar assim: pastor, mas isso vai mudar alguma coisa na minha vida? Eu vou ser mais salvo, menos salvo? Não, isso não tem nada a ver com a salvação, mas tem a ver com a obra do Senhor, tem a ver com o trabalho da causa de Deus. Irmãos, muitos missionários voltaram do campo sem frutificar, porque só conhecia a letra e não conhecia o poder de Deus. E há momentos, na guerra espiritual, se você não conhecer o poder de Deus, você vai sair correndo do diabo. Igual aquele pastor que subiu no pé de abacate com medo do endemoniado. Ele subiu e o endemoniado pegou um machado e falou: agora quero ver. Aí veio uma irmã e falou: pastor, pode ficar tranquilo. Repreendeu o demônio no endemoniado, expulsou o demônio, falou: pode descer do pé de abacate aí, pastor. Amém? Não é esse servo de Deus que Deus quer que sejamos. Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. Então, você que quer ser cheio do Espírito Santo, que ainda não é, vem aqui à frente, por favor. Claro, se você quiser, é claro. Se você quiser, pode vir aqui à frente. Nós vamos orar. Nós vamos buscar a face do Senhor. Amém, amados? Nós vamos buscar a face do Senhor. Que o Espírito Santo venha se derramar sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você, que já é batizado, pode ficar aqui na frente, aqui, por favor. Por favor. Isso, aqui, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pode ficar aqui. Não precisa ficar tão perto, né? Nós estamos... Amém? Nós vamos orar agora. Nós vamos buscar a face do Senhor. Então, os irmãos que já são batizados no Espírito Santo, estenda suas mãos aqui para frente. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Comece agora a orar. Comece todo a levantar um clamor diante do Senhor. Comece a levantar um clamor. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua presença, Pai. Nós estamos diante do Senhor, Pai Santo. Aqui estão os Teus filhos, as Tuas filhas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai Santo. Em nome do Senhor Jesus. Começa a falar com Deus, abre a tua boca. Diz para o Espírito Santo o que você deseja. Diz para o Senhor o que você deseja nesta noite. Diz que você deseja ser usado nas mãos do Senhor. Você deseja ser um instrumento nas mãos do Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Senhor, vai enchendo agora cada um desses vasos, Senhor. Vai enchendo, Senhor, da tua presença. Tira todo medo, tira toda insegurança. Oh, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pode ficar aqui também, pastor Tiago, me ajudando. Em nome de Jesus Cristo. Começa agora, vai falando. Vai orando, vai orando, vai orando, vai exaltando, vai glorificando ao nome do Senhor. Vai glorificando, vai rendendo ao Senhor
todo louvor, toda honra e toda glória. Não tenha receio de levantar a sua voz. Não tenha receio de exaltar o nome do Senhor. Ora labachure canda labachá. Aramanaya soreande lebachuriande. Ora bacanda la serianda labachuriande. Ramana haserianda labachere bacata labas. Orna hasurianda lebachá. Mana hasere bacanda lanat. Ora baia tuyande lebachuriande labachá. Mana hasere balabacotoroba labacherianda labas. Vai enchendo, Senhor, enche Espírito Santo, enche Espírito Santo, enche Espírito Santo, enche Espírito Santo, enche, 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 enche Espírito Santo, enche, 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 vai enchendo, Senhor, vai enchendo, Senhor, vai enchendo. Oh, maralabaxere, balabacatalaba, oh, ralabaxere, bacatalabachere, andalabas. Aralabacotoroba labacherianda labas. Oh, ralabacotoroba labacherianda labas. Oh, rabacata labacherianda labacherianda labas. Vai enchendo o Espírito Santo, vai enchendo. Encha de azeite. Enche Espírito Santo, enche Espírito Santo. Enche Espírito Santo. Enche Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, ralabacata labas. Hanaralama shurianda lebashore kandala balabashe. Ralama konduyonda lamana hasherianda labashe. Narama kandala hasherianda lebashurianda laba. Narama kandala bashe. Vai tocando, toca, toca, Senhor. Toca, Senhor, toca. Toca, Senhor, Espírito Santo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, Espírito Santo. Mais, Espírito Santo. Mais, Espírito Santo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, Espírito Santo, vai enchendo, Espírito Santo. Toca na mente, toca, Espírito Santo, toca, toca, toca. Ora labachurianda lebachar. Ora labaxerecanda labachar alaba. Ora labachurianda lebachar. Ora lacata labaxereanda labas. Ora manaha xereanda labaxer. Ora manaya turianda lebachar. Anarastei canda lamana. Ora bacondoro bachurianda labaxer. Niamanaya turianda lebacata labar. Ora laba rabacotoro labaxerianda labar. Ore baturianda labaxere bacata labar. Labatereanda labaxereanda labar. Alabacotoro labaxar. Vai tocando, Senhor, vai tocando, vai tocando, vai tocando. Traz alegria, traz alegria, traz alegria, traz alegria. Ora labaxera labacata labas. Ora labaxere bacata labas. Ora labaxere balabacata labas. Ora labaxurianda labaxei. Rabacondoro balabaxerianda labas. Oh, Espírito Santo, vai enchendo. Vai enchendo, vai enchendo, vai exaltando, vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Labaxa, labacata, laba. Araba, labaxere, labacotoroba, labaxere, laba. Receba, receba, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Lavacondoro xerianda labaxá. Maracondolo choreanda labaxere, canda labaxê. Ora labaxere, laba. Labacondoro baxereanda labaxere, bacata labas. Arabaxoreanda labaxara balabas. Ora labaxere, labacata labas. Ora labaxuricanda labaxereanda labas. Vai enchendo o Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.
aleluia. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Aleluia, 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 aleluia. Diz comigo, Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Aleluia, 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 aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. Os benefícios, Senhor, do batismo com o Espírito Santo. Pai, a Tua igreja está vivendo um novo tempo. O tempo do mover do Teu Santo Espírito. Aqueles que ainda, Senhor, não tiveram ainda a experiência, que eles não venham se desanimar. Que eles não venham achar, Senhor Deus, que eles não irão receber, porque eu tenho a certeza e a convicção, Senhor, que até mesmo no seu leito, na sua cama, o Senhor fará grandes coisas e dará os dons aos teus filhos. Pai, toma em tuas mãos esse ministério, toma em tuas mãos a liderança desta igreja, toma em tuas mãos o teu ungido, Senhor. Ó Deus, a sua esposa, os seus filhos, ó Pai. E que este poder, Pai, venha de uma forma gloriosa, Senhor Deus, assumir a direção desta igreja. Ó Deus, que através deste ano, Pai, a história desta casa não será mais a mesma, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que eles venham cair na graça, assim como a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, Pai Santo, através dos sinais e maravilhas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, tudo seja para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Às vezes a gente se esforça para pregar, né, pastor? E aí fica uma frase só, né? Quando a igreja não quer ir embora, é porque ela é cheia do Espírito Santo. Aleluia. Tem uns irmãos aqui, irmão, que são cheios, viu? Os irmãos aqui que você precisa mandar embora. Você fala, ó, tem outros pastores aqui na igreja que a gente fala assim, tchau, você tranca a igreja que eu estou indo embora, viu? Vai todo mundo embora e os irmãos ficam aí. Jesus é bom, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Eu amo esta igreja. Eu amo vocês, irmãos. Eu amo vocês.
Eu sempre digo, pastor, que nossa igreja não é grande, mas ela é poderosa, viu? Ô, povo para se amar, viu? Deus é bom. Eu louvo a Deus por esta igreja, pelo lugar que Deus me colocou. Uma vez, Deus me deu uma igreja, a primeira igreja que eu tive, o pastor falou para mim assim, eu vou fechar aquela igreja lá assim, tá? Falei, não, pastor, não fecha não, deixa eu ir lá. Eu não te peço nada, você também não me pede nada. Se não der certo, você fecha. Se der certo, eu fico lá. Nós ficamos 5 anos. 5 anos nessa igreja. Graças a Deus por isso. Mas um dia eu virei as costas e fui embora. Paguei um preço muito caro por isso. E aí eu falei para Deus, Deus, me dá uma outra oportunidade. Nunca mais eu vou perder. E eu louvo a Deus por esta igreja. Amém, queridos? Bendito é o Senhor. Amanhã quem vai estar aqui é o pastor Lorival. Graças a Deus pela vida do pastor Lorival, e toda vez que a gente chama ele vem, e eu agradeço a Deus, e a gente olha aí pelas pregações das igrejas lá, tudo quanto é campanha, o pastor Lorival está pregando. Então eu creio que Deus vai usar a vida dele amanhã aqui, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então é importante que você não perca. Faz um teste hoje, convida alguém para vir amanhã. Né? O pastor falou aqui, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para ser testemunha para alguém, convida alguém para vir na igreja amanhã. Vamos ver o que Deus vai fazer. Bendito é o nome do Senhor, amém? Pastor Ribas, não preciso nem te agradecer, querido, você é meu amado irmão, meu querido. Pastor Helenice, né? Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Leva o nosso abraço para a igreja. Aleluia. Você foi abençoado? Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Meu amado Deus, nós te louvamos, Pai, pelo dia de hoje, porque o dia de hoje passou e nós podemos dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia. Espírito Santo, o Senhor não nos deixou só, o Senhor não nos desamparou, Senhor. Ó Deus, o Senhor trouxe o teu servo de longe, Pai, para nos fortalecer, Senhor amado. Ó Deus, para nós sabermos, Pai, que o Senhor ainda continua nos amando, continua, Senhor, trabalhando no nosso coração. Pai, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, Pai amado. Ó Deus, o Senhor continua investindo na nossa vida, Pai. Ó Deus, até que Cristo, Senhor, seja formado. Ó Deus, até que o nosso caráter seja o mesmo caráter do Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Senhor. Pai, eu peço que o teu amor, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, hoje e para sempre. Amém. Amém, queridos? Dá a paz do Senhor para o teu irmão, abençoa a vida dele, para a tua irmã, abençoa a vida dela, no nome de Jesus.